Tarobá Rural cheio de curiosidades hoje. Você conhece uma planta chamada mangarito? Eu nunca tinha ouvido falar e estou curiosa para a gente conhecer um pouco mais sobre essa planta agora, porque ela tem dado dinheiro para alguns produtores que têm aprendido como fazer o cultivo. Seu Divino era criança quando comeu mangarito pela primeira vez. A descoberta da hortaliça ajudou a matar a fome da família. Naquela época, foi um ano assim um pouco difícil, né, que tinha dado um período de seca bastante longo. Então o mangarito nós encontramos lá, ele entrou fazendo parte da nossa alimentação, né, para complementar. Quebrou o galho nosso por um bom período. Resgatando uma lembrança de infância, o Seu Divino, que é produtor de orgânicos, desenvolveu o plantio comercial há 3 anos e a aceitação tem sido grande. A área cultivada triplicou de tamanho de um ano para outro. São 3.000 metros quadrados dedicados à planta. O rizoma ainda vai crescer até 8 centímetros. A colheita está prevista para meados de maio. Seu Divino não vê a hora para incrementar o café da manhã com a iguaria. Quando eu estou colhendo mangarito, é meu café da manhã, do meu filho que mora aqui também na propriedade. Eu não preciso de muita coisa, só cozido já é excelente. O mangarito é uma planta muito saborosa, então ele dá pratos deliciosos, né? Então não tem como a pessoa comer, dificilmente a pessoa não vai gostar, né? Tem uma textura boa, é mais ou menos parecido com a textura do inhame, mas o inhame é meio neutro e o mangarito não, ele tem muito sabor. Rústica, a hortaliça requer poucos cuidados e está sendo estudada pela Embrapa. O mangarito é uma planta fantástica, assim, com um paladar incrível, já foi comentado, diversas formas de preparo, muito rústica, nativo do Brasil e estava em esquecimento aí. Ele é uma batatinha miudinho, um inhamezinho, batatinha miudinho e não tem que descascar, as pessoas pensam que tem que descascar. E aí acha ruim de manusear e tal, e aquilo caiu em desuso. E aí a gente vem fazendo um trabalho de resgate dessas espécies de hortaliças tradicionais, que a gente também chama de hortaliças punk, né, das plantas alimentícias não convencionais. Divino nos surpreendeu aí, já com plantio comercial, numa escala bastante grande. Apesar da hortaliça ter baixa produtividade, a estimativa é de que sejam colhidas 3 toneladas. O custo médio de produção é de R$ 5,00 por quilo e Seu Divino consegue vender o quilo do produto por R$ 20,00. Uma planta rústica, nativa do Brasil, ela gosta de áreas bastante molhadas, ricas em matéria orgânica, ela responde muito bem a isso. Ele, como é uma terra mais alta, ele tem que suprir com irrigação. Quanto a pragas e doenças, praticamente nada, uma planta super adaptada ao Brasil Central, ela vem desde as Antilhas até o Brasil Central como nativa, né, encontrada às vezes de forma espontânea na natureza. Então ela se selecionou, ela sobreviveu a qualquer estresse com relação a pragas e doenças, não tem problema nenhum. Uma vez ele experimentou, comeu, eu acredito que a pessoa vai querer comer novamente. É hora de sabermos a previsão do tempo. Muita gente gosta de assistir o programa exatamente por conta desse quadro. Porque, afinal de contas, né, o agricultor precisa saber se vai chover ou se vai fazer muito sol ou muito calor para ele regular aí a plantação, né? Para saber se vai plantar, vai colher, o que vai fazer essa semana. Então, os detalhes agora da previsão do tempo até quarta-feira. Neste domingo, o tempo estável predomina no Paraná e as temperaturas ficam bastante elevadas no período da tarde. Hoje os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 31 em Cascavel. Na segunda e terça, o tempo estável continua e apenas na quarta-feira pancadas de chuva podem ser registradas na cidade. Londrina também terá um domingo com altas temperaturas, com máxima de 31 graus. Na segunda, a mínima será de 17 e máxima de 32. E na quarta-feira, as temperaturas continuam abafadas, porém com previsão de chuva. Em Paranavaí, a máxima hoje pode chegar aos 34 graus e o tempo segue estável, com predomínio do sol desde as primeiras horas do dia. Amanhã, a mínima será de 22 e máxima de 35. E em Guaíra, as temperaturas também ficam bastante elevadas neste domingo. A máxima deve chegar aos 32 graus. Durante a semana, nuvens devem predominar na cidade, mas mesmo assim, o tempo continua abafado. Na semana passada, nós mostramos aqui no Tarobá Rural a importância de ser sócio do Sindicato Rural Patronal de Cascavel.
É uma entidade de classe muito representativa, mas aí você fala, vai te ajudar na documentação, vai te ajudar em vários setores, contratação, demissão de funcionário, mas não é só isso. Tem uma representatividade junto a políticos, por exemplo, bandeiras, entidades de classe, uma das mais importantes do Paraná. Então é por isso que nós estivemos lá para conversar com o Paulo Orso, que é o presidente, e ele fala um pouco mais sobre a importância disso para você, amigo homem do campo. O que o sindicato, vamos dizer assim, ele é uma entidade representativa. E a força da representação é o número de associados que representa. Nós temos 1/3 dos produtores do município. Nós precisávamos ter muito mais, para ter muito mais força que hoje nós temos. Hoje nós somos ouvidos dentro da comunidade, nós somos ouvidos dentro da comunidade política, nós temos força dentro do poder municipal, que a gente tem pedido e tem sido ouvido, vamos dizer assim, em relação às estradas que estão acontecendo. É um trabalho muito grande, coordenado pelo sindicato. É claro que tem outras entidades junto conosco dentro do agro fazendo isso, mas a importância do sindicato em si não é só nessa busca que nós temos na representação, mas sim dentro de um histórico que nós fazemos com ele todo, dentro da parte documental de todo o produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande. Quanto maior o seu tamanho, maior a dependência, vamos dizer, da parte documental estar correto, principalmente o empregador. Mas se não for empregador, nós temos que pensar hoje como que ele vai se aposentar amanhã. Então, este quesito também é muito importante. E uma entidade, para ser forte, ela tem que ter os seus associados, para ela chegar em alguém e dizer: Sirlei, eu sou responsável pelos produtores do município de Cascavel. Quanto mais os produtores vierem conosco, mais força nós temos para defendê-los, no município, no estado ou até mesmo na União. Nós temos aqui uma facilidade muito grande. O que é preciso? Na verdade, ele tem que ter afinidade com a terra, ele tem que ter um documento de terra, seja ele, mas não precisa ser o dono. Ele pode ser um arrendador, ele é um arrendatário, ele pode ser associado. Ele tendo um contrato de arrendamento, ele é um associado. Ele sendo um produtor familiar, ele é um associado. Ele sendo um empregador, ele é associado. Ele pode ser associado até de uma empresa agrícola. Todas elas podem fazer parte da associação do Sindicato Rural. Pausa aqui no Tarobá Rural, daqui a pouco nós vamos conhecer juntos o que é o bicho mineiro. Pessoal, isso é uma praga e tem causado prejuízos para os produtores de café na região norte e noroeste do estado do Paraná. Os detalhes eu te conto daqui a pouco.